mano, vamos fazer aqui esse exercício 3, tá? Do nosso material aí. Esse exercício 3, ele fala o seguinte: nós temos aqui um prisma triangular, aonde suas bases são triângulo, tá? Forma para calcular o volume do prisma, área da base vezes a altura. Pessoal, esse aqui é interessante, tá? Por que é interessante? Ele quer que a gente calcule o volume do prisma, só que para calcular o volume do prisma, nós precisamos calcular a área da base desse prisma. E a área da base desse prisma é o quê? Para calcular o quê? A área do triângulo. Vocês sabem calcular a área de um triângulo? Interessante, é o que a gente vai utilizar. Essa área da base, a área vai ser em centímetro quadrado, tá? O volume em centímetro cúbico. Então, vamos lá. Volume do prisma, área da base vezes a altura. A área da base é a área de um triângulo, pessoal. Qual que é a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Olha que fácil. Não é um triângulo aqui, ó. Olha que interessante. Esse triângulo, essa medida aqui, o exercício forneceu 4 centímetros, tá? E ele forneceu, olha que interessante, isso daqui, ó. O que significa isso daqui? Isso aqui é uma altura, pessoal, em relação a esse lado de 4 centímetros, que vale quanto? 7 centímetros. Ah, legal! Então, vamos calcular a área dessa base, tá? Para calcular a área dessa base, vamos pegar a base do triângulo, que é 4, que fácil, nono ano, vezes a altura, que é quanto? 7. E vamos dividir isso por quanto? Por 2, só que fácil. Por 2. Portanto, a área da base vai ser igual. 4 vezes 7, 28. 28 dividido por 2 vai ser a área da base. Portanto, quanto que é 28 dividido por 14, por 2? 14, e a unidade de área, centímetro quadrado. Olha que legal, nono ano. Não tem segredo. Depois o aluno fala, nossa, matemática é difícil. Não, matemática não é difícil. Matemática é a matéria mais fácil. Só que você tem que ter as bases. Você tem que entender o que você está fazendo. Precisamos calcular a área desse triângulo primeiro. A área da base de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu coloquei aqui, ó. Base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo. Base vale 4, a altura vale 7 e divido por 2. 4 vezes 7, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, a área da base vale 14. A área desse triângulo aqui é 14, ó, tá? Sendo a área 14, agora ficou filé mignon. Por quê? Porque é só calcular o nosso volume do prisma. Meu, que interessante, pessoal. Volume do prisma vai ser igual. Área da base. Quanto foi a área da base? 14. Centímetros quadrados. Vezes, quanto que é a altura do prisma, pessoal? A área da base é 14, mas quanto que é a altura desse prisma? 12 centímetros. 12 centímetros. Portanto, o volume desse prisma vai ser igual. Qual que vai ser o volume do prisma? 14, que é a área da base, vezes a altura, que é 12. 14 vezes 12, 168 centímetros cúbicos. Esse é o volume que vai comportar o nosso prisma, tá? Então, observem, é um prisma triangular, onde a minha base vale 4, a altura aqui em relação à base é 7,
e a altura do meu prisma é 12. Não deve confundir a altura do triângulo com a altura do prisma. Para calcular a área da base do triângulo, base vezes altura sobre 2. Calculei a primeira área da base, 4 vezes 7, 28 por 2 deu 14. Substituí no volume do prisma, 14 vezes 12, 168. E calculamos o volume, tudo que vai aqui dentro desse prisma. Muito interessante esse exercício. Pessoal, depois nós vamos continuar então as nossas atividades. Até mais.